A nossa identidade. De força, de disposição. Visita um... Derrama da tua graça, do teu amor, ó Deus. Cuida deles, ó Deus, com a tua mão poderosa. Não permita que nenhum mal venha. Olá, eu venho aqui para falar para você sobre o devocional diário Sementes de Paz. Todo dia de segunda a sexta é colocado no canal do YouTube, na igreja, uma semente de paz para um dia melhor. Por isso, entre lá, se inscreva, ative as notificações e de segunda a sexta, compartilhe as devocionais. Você verá que de uma forma tranquila, direta e objetiva, à luz das Escrituras Sagradas, nós estamos compartilhando uma semente de paz para que o seu dia seja um dia melhor para a glória do nosso bom Deus. Que Deus te abençoe. Eu quero compartilhar com você uma semente de paz para um dia melhor. Ansiedade. Quantas e quantas pessoas não estão sofrendo deste mal? Talvez você recebe esta mensagem num momento em que o teu coração encontra-se aflito, tomado por inúmeras e inúmeras preocupações. O que fazer? Pedro, no capítulo 5, no versículo 7 da epístola, vai dizer o que é que nós devemos fazer. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançar sobre quem? Talvez você esteja perguntando. O versículo anterior vai nos dizer: lançar sobre Deus. E por quê?
E por qual razão? Porque ele tem cuidado de cada um dos filhos dele. Um convite à confiança. Eu quero orar por você. Deus, cuida deste irmão e desta irmã, cuida desta pessoa que recebe esta mensagem neste exato momento. Acalma o coração dela. Ajude-a, Deus, a entregar nas tuas mãos a vida dela, os planos, os sonhos. E em nome do Senhor Jesus, protege, guarde-a e faça com que esta pessoa sinta o teu cuidado sobre a vida dela. Para longe a ansiedade, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por mais esse dia que a gente comemorou a Páscoa, que a gente está com saudade de ir para a igreja, que a gente possa poder ler, escrever, que a gente possa poder gravar vídeo na igreja, no culto, que a gente perdoamos nossas ofensas, para a gente poder, para a gente não poder pegar corona, para tudo não ficar de corona. Muito obrigado, porque o Senhor morreu na cruz para nos salvar e que a gente é muito que a gente só ama você. A gente não pode amar mais ninguém. A gente adora só você. A gente perdoa em nome de sua filha Maria na cruz. Em nome de Jesus, amém. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor Jesus, eu vou ler um texto que fica em Eclesiastes 3, que diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempos de nascer, tempos de morrer, tempos de plantar e tempos de arrancar o que se plantou, tempos de matar, tempos de curar, tempos de derribar e tempos de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempos de prantear e tempos de saltar de alegria, tempos de espalhar pedras e tempos de juntar pedras, tempos de abraçar e tempos de afastar-se de abraçar, tempos de buscar e tempos de perder, tempos de guardar e tempos de deitar fora, tempos de rasgar e tempos de coser, tempos de estar calado e tempos de falar, tempos de amar e tempos de aborrecer, tempos de guerra e tempos de paz. Vamos orar? Chegamos diante de Ti, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, para te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos deu, Deus, de estar lendo a Tua palavra, ó Deus, e compartilhando com os irmãos, meu Deus, que essa palavra venha de encontro aos nossos corações, como assim também encontro dos corações dos irmãos ao vier, ó Deus, que nós possamos pôr em prática, ó Deus,
e fazer a tua vontade, Pai. Te pedimos perdão, ó Deus, pelos nossos pecados e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Pai, pelas tuas misericórdias que se renova a cada manhã em nossa vida. Abençoe a cada um, ó Deus, que vai ouvir essa oração, ouvir essa palavra, ó Deus, e que o Senhor abençoe a nossa família em Cristo, Pai, todos os nossos irmãos da igreja, e que o Senhor venha consolar os corações dos enlutados, Deus, e que o Senhor esteja curando, Pai, os enfermos, Pai, aqueles que estão nos hospitais, precisando do Teu amor, Pai, da Tua misericórdia, Pai, da Tua proteção, Jesus. Fica conosco, Deus, perdoa nossos pecados. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graça e paz. O tema deste mês é profundidade. O que nós queremos nesta série de pregações é olharmos para a Escritura Sagrada e nos apropriarmos de tudo aquilo que pode nos desconectar de uma espiritualidade rasa, de uma espiritualidade superficial. Nós olhamos para os textos sagrados e encontramos um convite, um chamado do Criador para sairmos daquilo que nós podemos dizer aí da espiritualidade café com leite. E sim, caminharmos para algo mais profundo diante do contexto das Escrituras Sagradas, para termos uma fé mais sólida, para termos uma postura mais firme diante, principalmente, do contexto em que temos vivido. Você sabe muito bem que quanto mais fundo os fundamentos, as bases, os alicerces, e bem mais feitos, menos probabilidade de queda e de ruína se há. Uma construção em que os fundamentos estão, sim, mais profundos e bem mais feitos com prudência, com o material certo, seguindo os cálculos corretos, menos chances há desta estrutura cair e ruir. Eu quero então passar por textos da Escritura Sagrada para olharmos relatos, textos em que o povo de Deus ali no passado foi trabalhado, foi lapidado e assim desenvolveram uma fé e concluíram verdades para a vida deles que desenvolveu uma postura profunda e não uma postura rasa diante das demandas desta vida. Eu quero então, nesta oportunidade, falar para você sobre o Salmo de número 130. O Salmo de número 130 é um dos salmos de romagem, que você sabe muito bem que o judeu, ele tinha que fazer a sua peregrinação para Jerusalém, para ali, no mínimo, participar das 3 festas judaicas, e que você já ouviu falar por diversas vezes que, inclusive, o próprio Cristo assim o fez. O cântico de romagem era o cântico em que o peregrino saía cantando durante a sua peregrinação rumo a Jerusalém. E o Salmo de número 130, ele faz parte daquilo que ficou conhecido como também o Salmo das Penitências. O Salmo de número 130 relata a história de um homem que estava em uma profunda agonia, podemos assim dizer, como sendo tomado por todos os lados, sendo pressionado diante das circunstâncias que ele diagnosticou na alma dele. Eu tenho aqui para mim que este salmo propositalmente está colocado aqui nas Escrituras sem autoria, porque cabe muito bem
o meu nome e o seu nome como autor aí, como alguém que está relatando aquilo que está acontecendo nas verdades descritas deste salmo. Este salmo é de fundamental importância e era muito amado e muito lido por grandes nomes da fé cristã. Agostinho leu este salmo e falava muito dele. Martinho Lutero vai dizer que este é o Salmo Paulino. Tamanha a ênfase da graça de Deus neste salmo. João Calvino foi alguém também que se debruçou muitas vezes em cima deste salmo e declarou a importância de tal obra. Os puritanos, então, vão produzir materiais fartos a respeito do Salmo de número 130. E eu quero nesta oportunidade então trabalhar sobre as verdades que aprendo quando olho para o Salmo 130. Verdades profundas para provocar em mim e em você uma espiritualidade exponencial. A primeira verdade que eu encontro aqui é a situação em que o salmista está. O versículo de número 1 nos diz assim: das profundezas clamo a ti. A palavra profundeza aqui traz-nos a ideia de alguém que está envolto, que está pressionado, que literalmente saiu de um nível superficial, mas se colocou em uma situação de pressão. E nesta pressão, ele sente todas as partes do corpo dele pressionada. A ideia aqui do termo hebraico vai trazer a ideia de que alguém que pulou no profundo do mar. E lá no profundo do mar ele está pressionado pelas águas. Eu não sei você, mas à medida que você vai para uma piscina ou para um rio e você pula dentro deste ambiente cheio de água, à medida que é mais fundo, mais pressão você sofre. Mais pressão você sofre. E o texto vai dizer que no meio desta profundeza, lá embaixo, no fundo do poço, este irmão, tomado por tudo aquilo que está em volta dele e que ele está diagnosticando, ele tem uma postura. E a postura é: clamo a ti, Senhor. Clamar a ti, clamar a Deus. E aqui então vai o primeiro grande ensino para mim e para você. Em tempos em que você se sente pressionado, em tempos em que você se sente literalmente envolto por todos os lados e não tem mais saída e você está sem saber o que fazer, o versículo de número 1 te impulsiona, me impulsiona, o exemplo deste irmão nos impulsiona a fazermos uma coisa: clamarmos a Deus. E olha só, a palavra aqui não é eu converso. A palavra aqui não é eu bato um papo. A palavra aqui expressa com o termo clamor um desejo sim intenso de recorrer àquele que pode solucionar o meu problema, o Senhor. Eu vejo que nos dias de lutas, de batalhas e de angústias, muitos acabam então desejando fugir ou até mesmo abandonar, mas este texto aqui nos ensina algo completamente diferente: clamar. Eu percebo claramente neste texto a verdade clara de que nos tempos da batalha, nos tempos da dificuldade, nos tempos da pressão, parece-nos que a expressão ajuda-te a ti mesmo não é a solução, mas sim clame àquele que pode te ajudar efetivamente, o Senhor. Aprendo então que no tempo da dificuldade, no tempo das pressões, nós somos convidados pela palavra de Deus a buscarmos a intimidade com este Deus.
Eu quero aqui dizer para você que esta foi a verdade tomada por vários e vários irmãos durante a escritura toda. Pastor, me dá um exemplo de um irmão que estava passando também por uma situação lá no profundo, numa situação abaixo do nível, e ele buscou a Deus. Olha, eu posso dizer para você de Daniel. Daniel, quando estava na cova dos leões, pressionado por tudo e por todos, ele resolveu clamar. Pastor, mas Daniel era um homem íntegro. O senhor não teria então um homem que estava na contramão da vontade de Deus e que na profundeza ali, da onde ele estava, ele também clamou a Deus? Sim, eu posso falar para você de Jonas. Então eu quero com estes dois exemplos dizer para você, mesmo estando com a tua vida bem, tudo bem, com a sua espiritualidade e com a sua santidade em plena sintonia com aquilo que Deus quer. O convite em tempos de batalha, em tempos de profundezas, clame ao Senhor. E mesmo que você não esteja bem, e que talvez esta a grande realidade dos nossos dias, pressionados, deprimidos, angustiados, o convite que esta noite eu faço você, é a mesma que o salmista fez naqueles dias. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. E ele então vai clamar ao Senhor, ensinando para a gente neste salmo verdades preciosas. Como que ele se aproxima? Versículo 2. Escuta, Senhor, a minha voz. Esteja alerta os teus ouvidos às minhas súplicas. Primeiro, o salmista sabe que o mundo pode tampar os ouvidos. As pessoas aos nossos lados podem fechar os olhos e colocarem as mãos nos ouvidos, colocarem fones, colocarem protetores auriculares para não te ouvir. Mas este Deus poderoso, maravilhoso, este Deus gracioso, que ama os filhos e filhas, este é aquele que o salmista se aproxima diante dele com a certeza de que ele escuta, de que ele ouve, de que ele está atento para ouvir o clamor genuíno de um coração que clama por ele. O texto vai trazer também uma verdade preciosa. Veja, acompanha comigo. Esteja alerta os teus ouvidos às minhas súplicas. E o suplicar aqui traz a ideia de que o salmista, ele não tinha nem sequer direito de pedir aquilo que ele estava pedindo. Ele estava então numa situação, literalmente falando, de desvantagem. Ele fez algo de errado, ele pisou na bola. Então, o que saltava ali para ele era suplicar, era clamar mesmo, era pedir a intervenção misericordiosa. Então, o segundo ensino que eu aprendo nestes tempos aqui do salmista é a importância de clamarmos a Deus, de buscarmos a Deus no tempo das pressões e das dificuldades, e sem deixar de trazer à memória que no final das contas, a única coisa que nós iremos poder fazer diante de Deus é suplicar pela intervenção dele. Eu quero aqui então fazer uma conexão com os nossos dias. Irmão, irmã, eu não sei se você diagnostica isso, mas para mim está muito claro que no mar da vida em que estamos vivendo, parece-nos que há um convite para a humanidade a suplicar a Deus. Chega desta história de querer se colocar no mesmo nível de Deus, ou até mesmo querer falar com Deus de uma maneira um tanto quanto irreverente. Mas este texto nos demonstra a realidade de que nós que estamos neste nível em que estamos vivendo, não nos resta uma outra opção a não sermos suplicar ao nosso bom Deus.
Por isso, suplique pela sua família, faça uma súplica por você, faça uma súplica pela sua igreja, faça uma súplica pela o seu nação, para a sua nação. Olha, meu irmão, não há uma outra oportunidade para nós tão preciosa como os nossos dias, a não sermos suplicarmos pelo favor de Deus em nossas vidas. E o salmista vai falar mais algumas verdades para nós. Versículo 3, ele adentra na presença de Deus e ele começa a conversar com este Deus, a suplicar, a abrir o coração dele, a dizer do profundo da alma dele algumas constatações preciosas para este diálogo e que vai nos abençoar muito. Versículo 3, acompanhem comigo. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? E aqui, irmãos, eu quero trazer para mim e para você uma verdade indelével. No lugar do salmista entrar lá e ficar, olha, eu sou bom, eu tenho algo de bom, o ser humano é bom, o mundo é legal, todos nós estamos muito bem, obrigado. Ele começa a diagnosticar e ele fala o seguinte: Deus, se o Senhor fizer um relatório, a ideia é observar aí, Senhor, se o Senhor fizer um relatório para fazer um levantamento das iniquidades, quem é que pode subsistir? E Deus sabe. Esta é a grande verdade, porque no Salmo 139 você sabe muito bem que os nossos dias todos estão no livro de Deus. Então Deus sabe de todas as coisas. Então o salmista aqui aproveita nesta conversa com Deus para arrazoar dentro do seu próprio coração. Olha, Deus, o Senhor sabe que eu sou pecador. E aliás, Deus, se o Senhor olhar para toda a humanidade e levantar os erros e levantar as falhas, o Senhor sabe que não escapa absolutamente ninguém. Ninguém, irmão. Ninguém, irmã. E talvez nós estamos vivendo dias em que, mais do que nunca, seria importante a humanidade, você e eu, nós, todos nós, termos uma consciência real daquilo que está muitas vezes dentro do nosso coração. O salmista aqui está dizendo: não há ninguém que escape da situação e da condição de pecador. Não há ninguém. Todos nós estamos na mesma condição. É como disse Romanos, todos pecaram. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Por isso, este irmão aqui nos ensina que no tempo da dificuldade, no tempo das pressões desta vida, nós temos que termos uma postura de quebrantamento. Porque no final das contas, meu querido, minha querida, está todo mundo na mesma condição. Somos pecadores. E isto eu sei que desagrada o moto da atualidade. Mas nós, se queremos aumentarmos e melhorarmos a nossa condição espiritual, nós precisamos nos achegarmos diante do trono da graça de Deus com a postura certa. Eu me lembro daquela passagem em que o publicano e o fariseu vão diante de Deus, e ali naquela parábola o publicano não ousa olhar para o céu, mas antes ele bate no peito dizendo: "Sê propício a mim, pecador." Olhe para dentro de você. Neste instante, eu olho para dentro de mim. Eu quero que você, de uma forma muito sincera, aí dentro
do porão da sua alma. Você sabe que existem questões que você luta e labuta. Pecados que só você e Deus conhece, que só eu, aqui dentro do meu interior, eu sei que eu lido e batalho. Por isso, quando nós nos apresentarmos diante de Deus, não há uma outra postura a não sermos a postura de que nós precisamos ter a intervenção de Deus na nossa vida. E Ele faz isso não porque eu sou bom, não porque eu sou o melhor, não porque eu sou a nata de qualquer coisa, mas porque, no final das contas, Deus sabe o meu interior. E que se Ele olhar como Ele olha para dentro de mim, Ele diagnostica coisas complexas e terríveis. Por isso, Ele fala: Senhor, se observares iniquidades, quem é que vai subsistir? Ninguém escapa. Ninguém, irmãos. Ninguém. Nem a alma mais caridosa que você já ouviu falar. Nem ela escapa. Porque todos nós pecamos. E aí, o versículo 4, eu aprendo uma verdade preciosa. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Ô meu irmão, ô minha irmã, que verdade preciosa é que o salmista diagnostica que, no final das contas, todos nós somos pecadores. E que Deus sabe disso. Mas Ele também sabe que este Deus maravilhoso é aquele que é o detentor do perdão. É aquele que tem a capacidade de perdoar, de cancelar a dívida, de passar uma borracha em cima desse negócio e lançar no mais profundo do mar e de lá não mais trazer à tona. Agora olha que coisa maravilhosa. Contigo está o perdão para que te temam. Ué, pastor, eu vou ter medo de quem me perdoa? Não, não é isto que o texto está dizendo, mas o que ele está dizendo é, quando eu sei que este Deus é a fonte do perdão para a minha vida, para a minha mazela, para o meu erro, para a minha falha, eu o respeitarei, eu o reverenciarei, eu me aproximarei dele com o devido senso de acato e de respeito e correrei para o seu trono de graça. É isto. Esta é a verdade que emana deste texto. E o que o salmista está dizendo é, olha, o perdão reside em Deus. A solução para o meu aprimoramento espiritual encontra-se na vertical, no meu trato com este Deus, na minha intimidade com este Deus, na minha vivência, na minha dependência, na minha postura, sim, de clamor ao perdão que emana do trono da graça deste Deus. Por isso, se eu tenho que me relacionar, se eu tenho que me aproximar, se eu tenho que ir, aos braços deste maravilhoso Rei. Então, no tempo da profundidade, o convite que o texto nos faz nesta oportunidade, no meio do mês de abril, se aproxime do perdão maravilhoso que existe em Cristo Jesus. Em ti há o perdão. Eu fico intrigado cada vez mais com esta verdade preciosa. Quando eu lembro daquilo que Miqueias 7,18 nos diz, e eu quero ler: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e esqueces da transgressão do restante da tua herança? Quem é semelhante ao teu Deus? Enquanto os outros deuses falsos irão punir, enquanto os outros deuses falsos irão exigir sacrifícios e sacrifícios. O que a palavra de Deus diz nesta oportunidade é: contigo, porém, está o perdão
para que te temam. Para que te temam. Ou seja, por eu saber que a fonte do perdão reside em Deus, eu não vou me afastar, mas sim eu vou me aproximar. O texto continua dizendo para nós, e o salmista está aqui, nesta oportunidade, fazendo uma confissão dos próprios pecados dele. Sim, este salmista aí, ele escreve este contexto, ele escreve este texto num contexto em que ele havia pecado. Ele havia pisado na bola. Ele havia feito coisas que estavam pressionando a vida dele, que estavam colocando ele numa situação de depressão. E ele não suportava mais. Então, diante deste quadro de uma profundidade que estava literalmente pressionando ele de todos os lados, ele então se abre diante de Deus e fala: Senhor, meu Pai, meu Rei, meu Deus eterno, se colocar todo mundo diante do Senhor, eu sei que todo mundo está numa situação muito complicada, mas eu me achego diante do Senhor e clamo o perdão que existe e que reside em ti. Para onde nós iremos? Também em 2021 anos depois? Pastor, o que o senhor está querendo dizer? O que eu também estou querendo dizer para você é: este pecado que tenazmente assedia o teu coração, que tenazmente assedia o meu coração, que tenazmente tem tentado levar a gente a se abandonar, tentado levar muitas vezes a gente a viver escravo do passado, ou muitas vezes pressionado quanto ao que pode acontecer. Eu quero trazer para você a verdade de que o perdão que é tão necessário, é tão vital para você romper com este quadro, reside em Deus. Reside em Deus. Por isso, se você tem que temer algo, tema a este Deus, para que te temam. E você está entendendo literalmente o que é que este pastor está falando. O versículo continua. Depois que ele faz essa constatação de que o Senhor é aquele que escuta, que ele apresenta súplicas, de que ele é aquele que vê tudo e todas as coisas, e que não dá para esconder absolutamente nada, e que se ele levar em consideração não sobra ninguém. Ele vai dizer que, sim, este Deus maravilhoso é aquele que tem o perdão, nele reside o perdão. O versículo 5 diz: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Eu espero na sua palavra. Então, eu aprendo de uma forma muito preciosa, nesta oportunidade, de que quando nós estamos pressionados por conta das questões da vida, e quando nós buscamos a Deus, quando nós abrimos o nosso coração ao nosso bom Deus, quando nós buscamos a intimidade deste bom Deus, e descobrimos que este Deus é aquele que é o detentor do perdão, eu passo a esperar neste Deus. Eu passo, sim, como eu falei alguns domingos atrás, esperançar neste Deus. Agora, veja, irmão, que à medida que nós nos aproximamos deste Deus, à medida que nós abrimos o nosso coração a este Deus, à medida que nós entramos na comunhão com este Deus, à medida em que nós aprofundamos o nosso relacionamento com este Deus, nós paramos de dar ouvidos às muitas vozes que estão à nossa volta. Aonde está isso, pastor? Versículo 5 diz: eu aguardo no Senhor, a minha alma aguarda, eu espero na sua palavra. Eu espero na sua palavra.
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. A palavra do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A palavra do Senhor, ela é poderosa ao ponto de dividir a nossa alma do espírito, ao ponto de dividir as células do nosso interior. Ela é mais afiada do que espada de 2 gumes. Então eu aprendo nesta oportunidade que a profundidade nasce cada vez mais e nós podemos sim construir a nossa vida em alicerces mais profundos, que vai nos ajudar a vencermos as batalhas e, por que não dizer, a passarmos por este tempo de pandemia de uma forma diferente, quando eu espero, quando a minha alma, quando o meu interior, como diz o Salmo de número 130 no versículo 5, quando a minha alma está esperando na palavra do nosso bom Deus. Por isso eu quero clamar a você, 2021 anos depois da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus, para de ficar sendo nutrido por palavras inócuas, por palavras sem valor, para de ficar indo atrás destas internets com profecias do que é que vai acontecer no dia 30, no dia 31, no dia 32, no dia sabe lá que dia é, porque existem muitas mentiras e muitas pessoas estão colocando a sua esperança, estão colocando o seu futuro, confiando, buscando alternativa em coisas que não podem lhe dar solução nenhuma. O salmista vai dizer: eu aguardo, eu espero na sua palavra. Espera na palavra de Deus, espera na palavra do Eterno, se aproprie da palavra do Eterno. Pastor, mas de novo, olha, é domingo após domingo, é pregação após pregação, eu vou para a escola dominical, eu vou para a célula, eu vou para todo quanto é lugar, e o enredo, o texto, o que Deus tem falado para mim é: se aproprie da minha palavra. Esta semana inteira que passou, meu irmão, minha irmã, eu me debrucei em cima deste Salmo 130, reli, porque nós precisamos tomar uma decisão: ou a palavra de Deus enche a nossa vida, ou a voz do Senhor ecoa fortemente no meu coração e na minha mente, ou outras vozes, ou outras palavras irão tomar espaço. E me desculpe, eu não quero outras palavras, eu não quero outras vozes, eu quero a voz do meu bom Deus. Por quê, pastor? Porque neste meu bom Deus existe o perdão. Por quê, pastor? Porque este meu bom Deus genuinamente me conhece, como nós vimos nesta oportunidade. Por isso, o salmista vai dizer que ele espera na palavra. E como é que ele espera? Ele dá um exemplo aqui extremamente pedagógico. Versículo 6. A minha alma anseia pelo Senhor, mais que os guardas pelo romper da manhã. Ele fala 2 vezes isso. Que a alma dele tem ânsia, tem desejo, a alma dele anseia, a alma dele anela, a alma dele é ansiosa, não por aquilo que vai acontecer, a alma dele não está ansiosa pelas últimas notícias do jornal de Jerusalém. A alma dele não está ansiosa pelos últimos dados, ou pelas últimas brigas, ou pelos últimos embates daquilo que vai acontecer lá fora. Não, a alma dele anseia pelo Senhor muito mais que os guardas anseiam pelo romper da manhã. E os guardas anseiam pelo romper da manhã por quê? Porque é no romper da manhã que o turno destes guardas
vai terminar e que quando chega o romper da manhã é porque ele amanheceu vivo, é porque ele vai conseguir entregar a responsabilidade dele de maneira satisfatória e ele não será punido. Então, o que o salmista está dizendo, muito mais que estes guardas que anseiam em passar o turno sem novidade, eu anseio pelo meu Senhor. Eu anseio pelo meu Senhor. Então, no lugar de ficar com este coração ansioso por não saber o que vai acontecer amanhã, por que é que você não muda a chave e coloca no lugar desta ansiedade malévola a ansiedade de estar na presença e na intimidade com o seu bom Deus? Pastor, mas eu olho para a volta e vejo coisas complexas e coisas que estão muitas vezes nos levando ao desespero. Eu quero que você mude o seu olhar e olhe para o seu Deus, porque neste Deus há a esperança, neste Deus há o perdão, neste Deus há literalmente uma possibilidade de você entrar na presença acolhedora dele para alcançar a misericórdia. Por isso o texto vai dizer que mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Então, diante deste quadro que este salmista diagnostica, da alma dele diante de Deus, e diante daquilo que ele vê nesta intimidade com este Deus, ele vai tomar uma postura em relação ao seu próximo. Versículo 7 diz: espera Israel no Senhor. Espera Israel no Senhor. Quando eu me aproprio, quando eu bebo da água redentora e refrigeradora que vem do altar da graça do Pai, este refrigério, este acalanto, esta bênção é tão grande que eu quero transmitir para outras pessoas. Eu quero levar para outras pessoas. Por isso, ele vai dizer para o povo: espere em Deus. Acalme o seu coração. Espere no Senhor. E ele fala: espera Israel no Senhor. Por quê? Porque no Senhor há misericórdia. É isso que diz o versículo de número 7. No Senhor há misericórdia. E o que é que Deus faz com o povo dele? Versículo 8. É ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. É ele quem resgata. É ele que é a nossa redenção. É ele quem nos redime. É ele quem tira de nós a culpa. E talvez você hoje está aqui nesta oportunidade todo cheio de culpa. Talvez você está aqui acusado pela sua própria consciência diante daquilo que você fez ou deixou de fazer. Mas um coração quebrantado, um coração contrito, que se achega diante do altar da graça do Pai para clamar por misericórdia, para clamar por graça, para clamar pelo favor imerecido. Ah, meu irmão, este não sai da mesma maneira que entrou. Se entra pesado, sai leve. Se entra culpado, sai perdoado. Se entra condenado, sai liberto. E é por isso que 2021 anos depois, nós queremos convidar você, neste mês de abril, a aproveitar a situação de pressão por todos os lados para desenvolver a sua espiritualidade conosco. Por isso, o trono da graça do Pai é o local em que nós encontramos a redenção para a situação em que nós estamos vivendo.
pense nisso. Faça uma consideração. Reflita sobre estas verdades e se entregue diante deste bom Deus. Como eu falei, este salmo é um salmo de penitência. É um salmo em que o salmista abriu o coração dele. Você não quer abrir o seu coração nesta oportunidade? E entregar-se ao Senhor? Vamos fazer isto agora. Eu quero orar por você. Ó Deus, amado Pai, esta alma, este coração que se aproxima de Ti nesta oportunidade, vem falar contigo sobre as questões que estão ali, Deus, fervendo dentro da existência. Assim como aquele salmista, ele se aproxima de Ti, nós nos aproximamos de Ti. E pedimos, Deus, a copiosa redenção sobre a nossa vida. Porque o Cristo morreu na cruz por nós. Derramou o seu sangue carmesim. E nós sabemos que isto que ele fez traz a todo aquele que clama e que suplica por misericórdia a possibilidade de encontrar a salvação. Por isso, nós oramos, certos de que o Senhor nos perdoa e cuida de nós. Ajuda a nossa alma. Sim, Deus. Ao invés de ser tomada pela ansiedade pelas coisas que nós estamos vendo e ouvindo, ajuda-nos, Deus, nesta hora, a termos a nossa alma tomada, envolta, totalmente envolvida pela verdade de que o Senhor é o Deus que perdoa, o Deus que redime e o Deus que traz os teus filhos e filhas para debaixo das suas asas protetoras, hoje e eternamente. Amém. Receba a bênção do Senhor, que a graça do bom Deus, o amor do eterno Pai, as divinas e santas consolações do Santo Espírito de Deus, repouse sobre sua vida, meu irmão, e repouse sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e eternamente. Amém.